Tudo bem, amigos? Vamos começar mais uma aula do canal Direito Penal Sempre. Vamos trabalhar a introdução da teoria da norma penal. Para isso, é essencial compreender que a estrutura geral do direito penal, de forma clássica, se organiza em três grandes partes: parte geral, parte especial e a legislação penal especial, também conhecida como legislação penal extravagante. Dentro da parte geral, encontramos três eixos fundamentais. O primeiro deles é a teoria da norma penal, que está compreendida nos artigos 1º ao artigo 12 do Código Penal. Em seguida, temos a teoria do crime, que vai do artigo 13 ao artigo 31. E, por fim, temos a teoria da pena, que se estende do artigo 32 ao artigo 120. Vale destacar que, embora a teoria do crime possua relativamente poucos dispositivos legais, é uma grande quantidade de matéria e de doutrina, pois é um conteúdo muito teórico. Essa organização não apenas facilita a compreensão do direito penal, como também serve como base para aprofundarmos, a partir de agora, o conteúdo da teoria da norma penal. Pessoal, a lei penal é o texto que está literalmente escrito no Código Penal. Por exemplo, artigo 121, ele fala, já a norma penal é a interpretação que extraímos desse texto, ou seja, o seu conteúdo normativo que impõe um dever ou proibição. Assim, ao ler matar alguém, entendemos que há uma norma que proíbe essa conduta, ou seja, a norma penal é proibido matar alguém. Em resumo, a lei penal é o texto escrito. A norma penal é o comando que se extrai da lei, proibir, permitir ou obrigar, algo assim. Na prática, muitos autores e profissionais do direito usam os termos lei penal e norma penal como sinônimos. Embora isso seja comum e aceito por boa parte da doutrina, não é pacífico. Há autores que preferem manter essa distinção conceitual entre o texto legal e o comando normativo. Falando da classificação das leis penais, as leis penais se dividem em dois grandes grupos: leis incriminadoras, que são aquelas que definem uma conduta criminosa, isso é o preceito primário, e impõem uma sanção penal, é o preceito secundário. Exemplo clássico, o próprio artigo 121 do Código Penal. Ele descreve a conduta matar alguém e já estabelece a pena correspondente, reclusão de 6 a 20 anos. As leis não incriminadoras são leis que não descrevem crimes, nem cominam penas. Elas cuidam de temas auxiliares, explicativos ou permissivos. Como exemplo, nós podemos analisar o artigo 23 do Código Penal, que trata das excludentes de ilicitude, como legítima defesa e outros. Também tem o artigo 21, 22 e 23, os quais tratam das excludentes de culpabilidade. Já o artigo 128 trata das hipóteses em que o aborto não é punível. Essas normas são fundamentais para entender quando uma conduta, ainda que tipificada como crime, pode ser considerada lícita ou não punível. Dentro dessas leis não incriminadoras, há ainda chamadas normas permissivas, que se subdividem em justificantes, que são as que excluem a ilicitude da conduta, por exemplo, a legítima defesa, e as exculpantes, que excluem a culpabilidade, como nos casos de coação irresistível e inimputabilidade. Caros amigos, continuando com o tema teoria da norma penal, falando agora de norma penal em branco, esse tema é de grande relevância tanto para a parte teórica quanto para a parte prática de concursos. A norma penal em branco é uma espécie de norma penal incriminadora, que apresenta o preceito primário, ou seja,
a descrição da conduta criminosa, de forma incompleta. Ela depende de um complemento normativo externo, para que possa ser plenamente compreendida e aplicada. Apesar disso, ela possui também o preceito secundário, que é a sanção penal, como a pena de reclusão ou de detenção. Um exemplo clássico é o artigo 33 da Lei de Drogas. Esse artigo descreve que o crime de importar, vender, transportar e outras condutas relacionadas a drogas. No entanto, a própria lei não define o que são drogas. Para isso, deve-se recorrer a uma portaria. Essa portaria é expedida pela Anvisa. Essas portarias listam as substâncias consideradas ilícitas. Isso significa que a norma penal depende de um complemento extralegal. A doutrina classifica a norma penal em branco em duas formas: a homogênea e a heterogênea. No caso da norma penal em branco heterogênea, que é a mais comum em provas e na prática penal, o complemento vem de um ato normativo diverso da lei penal, como é o caso das portarias, instruções normativas ou resoluções. Isso ocorre, por exemplo, quando a própria lei penal remete a outro órgão, como a Anvisa, para que ele complemente tecnicamente um conceito necessário à aplicação da norma penal. Um ponto de debate é a norma penal em branco heterogênea e se ela viola o princípio da legalidade, já que o complemento parte de um ato infralegal, ou seja, de um documento normativo que não é uma lei aprovada pelo Legislativo. Para alguns doutrinadores, esse modelo poderia gerar insegurança jurídica. No entanto, a jurisprudência dominante, especialmente nos tribunais superiores, entende que não há violação da legalidade. Isso porque o tipo penal já está previsto na lei. O ato infralegal, como uma portaria, não cria um novo crime, apenas delimita tecnicamente o que está previsto pela legislação. É importante lembrar que essa estrutura normativa aparece com frequência em concursos públicos, especialmente nas áreas de direito penal voltadas para as carreiras policiais e carreiras jurídicas. Ela é muito comum em temas como crimes ambientais, crimes contra a saúde pública, lei de drogas e legislações sanitárias. Para finalizar, é fundamental destacar que a norma penal em branco faz parte do universo das normas penais incriminadoras, já que descreve um comportamento proibido, estabelece uma pena, contudo, sua particularidade está justamente na incompletude técnica do preceito primário, exigindo o auxílio de outra fonte normativa para sua aplicação concreta.